Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do nosso ao nosso encontro de sábado. E possamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando sempre a presença do nosso divino amigo Mestre Jesus, para que nos ampare, nos auxilie, Senhor, em nossos trabalhos de hoje. Deus Todo-Poderoso, nos envia, Senhor, bons espíritos para nos assistirem e afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Dai-nos a luz necessária, Senhor, para distinguir a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos que poderiam lançar a desunião entre nós, suscitando a inveja, o orgulho, o ciúme. Se alguns deles tentarem se introduzir aqui em nome de Deus, nós pedimos para que se retirem. Bons espíritos que presidem os nossos trabalhos, dignai-vos em vir nos instruir e tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei com que todo bem, todo sentimento pessoal se apague em nós diante do pensamento do bem geral. Rogamos notadamente ao nosso anjo guardião, ao nosso guia espiritual, o nosso protetor, e em especial aquele que nos preside, que possa sempre nos auxiliar, hoje, agora e sempre. Mestre Jesus, abençoa-nos, Senhor, ampara essa nossa amiga de hoje, que fará a explanação do nosso evangelho de hoje, no nosso sábado, aqui do Japão, e durante o dia, aí do Brasil, que sejam todos abençoados com essa luz. Ampara-nos, Senhor, com a sua misericórdia, a todos esses corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja. Possamos dar início, então, ao nosso evangelho de hoje. Milk, por favor, fique à vontade, que logo mais a gente possa fazer também uma breve apresentação da nossa amiga Sandra Borba. Seja muito bem-vinda, Alice. Milk, por favor, fique à vontade. Trabalhadores do Senhor, o Espírito de Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, e felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente, e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão, e clamarão: graça, graça, Senhor. E ele lhes dirá: por que pedir graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, que recusaste estender a mão ao fraco e o esmagaste ao invés de socorrê-lo? Por que pedir graças, vós que procurastes na terra vossa recompensa nos gozos, na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Deixa agora a apresentação. Henrique,
você pode fazer a apresentação da nossa amiga e professora Sandra Borba. Então, Sandra Borba, eu vou definir ela em cinco palavras, né? Evangelizadora, educadora, expositora e escritora espírita. Tá bom assim? Tô brincando. Ela é ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e integrante da equipe da área de infância e juventude da Federação Espírita Brasileira. Com muito carinho, eu posso apresentar essa nossa grande amiga, que hoje vai dar uma aula sobre esse nosso evangelho de hoje. Seja muito bem-vinda, minha amiga, a mais um evangelho do nosso estudo de sábado. Sandra Borba, é com você, minha amiga. Boa noite a todos, aí aos covidianos e não covidianos, né, Humberto? Desejando muita saúde a todos. Aqui nós continuamos nas lutas também, com a graça divina, dizendo a nossa alegria. E ontem nós meditávamos sobre as belezas do mundo de regeneração, que nós não conhecemos, claro, né? Mas que imaginamos. E quando a gente observa toda essa possibilidade de estarmos aqui reunidos, vibrando no mesmo pensamento e sintonia, eu aqui no Brasil, América do Sul, né, aqui no Nordeste, e vocês aí no Japão. Então eu fico pensando assim, Senhor, a tua misericórdia é realmente extraordinária. É aquilo que muitas vezes a gente não consegue perceber logo de imediato, até pelas nossas fragilidades e pelas nossas dificuldades profundas de aplicação, né, nós não percebemos que isso já é um mundo de regeneração, onde as fronteiras, vamos dizer assim, físicas, elas já são superadas e nós podemos ter essa oportunidade inigualável. É a segunda vez que eu falo para o Japão, né? Então, uma época dessa, na Covid, eu falei para o Havaí. Eu digo, menina, eu pensei que o Havaí era só surf, né? Mas não, olha aí, nós aqui, o Paulo, lá no Havaí, Austrália recentemente também. Então, nós ficamos pensando que a misericórdia divina, ela realmente amplia as nossas possibilidades. Então, a nossa primeira palavra é de agradecimento pelo convite e de gratidão a Deus por nos proporcionar elementos, recursos, a fim de que estreitemos os nossos laços de carinho e de afeto. O capítulo 20 é, vamos dizer assim, um puxavante de orelha bem bonito que o Espírito Verdade e Allan Kardec nos dão acerca de nós, os espíritas. E esta página que encerra o capítulo, Os Obreiros do Senhor, aí na tradução que vocês usaram, Os Trabalhadores do Senhor, ela é uma página definitiva, é uma página que nos interessa muito porque diz respeito à nossa militância no movimento espírita. Observemos que é uma expressão criada pelo Espírito Verdade, os obreiros do Senhor. E é interessante que ele não fala dos expositores do Senhor, ele não fala dos estudiosos, do conteúdo do Senhor, ele não fala dos que seguem o Senhor, ele fala sobre os obreiros, e a gente vai atrás do significado da expressão obreiros, que tem origem latina, que se refere ao operário, que se refere, obviamente, ao trabalhador. Então, é muito importante que nós observemos que a página é dedicada não aos estudiosos, aos pesquisadores, aos exegetas ou intérpretes, né? Aos expositores, tá? Mas aos trabalhadores. E nós vamos buscar na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, algo muito interessante com a expressão obreiro, porque ele vai dizer nas suas recomendações ao discípulo que ele conheceu adolescente ainda, né, em Listra,
procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, observemos que na assertiva de Paulo a Timóteo, ele usa uma expressão adjetivada, né? Obreiro aprovado. E alguém já pode estar aí pensando, e existe o obreiro desaprovado? Resposta: sim. A gente vai deixar para o fim, tá? Mas nós temos uma página, ela é também uma página daquela que a gente diz é de doer na alma, que é a página de Emmanuel, na obra Via de Luz, chamada Maus Obreiros. Então, observemos que na página do Espírito Verdade, nós encontramos a expressão obreiros do Senhor. Na expressão de Paulo a Timóteo, a assertiva apresenta-te como obreiro aprovado. E Emmanuel com a página Maus Obreiros. Então, um farto material, né, de reflexão que nós temos aqui. Mas comecemos pelo que o Espírito Verdade vai dizer. Ele vai, e a nossa querida irmã Luciane fez a leitura, né? Ele começa com a evocação de que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, nós todos que vivemos o movimento espírita já temos tido inúmeras revelações, inúmeras constatações do processo pelo qual a Terra passa, já previsto, inclusive, esse processo desde Jesus. Do próprio sermão profético, costumo lembrar que Jesus disse: quem está em cima não desça, quem está embaixo não suba. Então, o negócio não é fácil, não, né? Ou seja, o sermão profético já representa, na fala de Jesus, a sua antecipação em relação a novos tempos, em relação a uma nova situação. E podemos usar a expressão um novo ciclo evolutivo. A vida, ela se faz por ciclos evolutivos. E a obra espírita nos fala que, da mesma maneira que nós, sob o ponto de vista individual, somos espíritos que evoluímos, somos espíritos que, criados simples e ignorantes, estamos todos destinados à perfectibilidade. Isso está lá pela 115, continua pela 130, 132, questões do Livro dos Espíritos. Então, criados simples e ignorantes, destinados todos à perfectibilidade. E fazemos, então, um trajeto. E esse trajeto é o trajeto que se dá pela chamada transmigração da alma, ou seja, pelo processo reencarnatório, não é? Por isso, Kardec, com seu espírito profundamente europeu e francês reencarnado, claro, né? Naquela época, em Paris, na França, indaga como é que pode a alma alcançar uma perfeição em uma existência. Claro que ele está, vamos dizer assim, dentro do circuito cultural europeu e francês, e o Espírito Verdade vai dar o que a gente chama aqui entre nós, na língua portuguesa, um certo forazinho, né? Uma certa, né, prensa em relação ao codificador, dizendo que exatamente seriam as transmigrações da alma, ou seja, os processos reencarnatórios, e inclusive o Espírito de Verdade ainda diz: você mesmo é um exemplo, né? Ou seja, você já foi selvagem, você já teve a experiência reencarnatória em processos bastante simplificados, e, obviamente, a nossa tendência é essa, ou seja, a tendência é do simples para o complexo, né? É da condição de ignorância para a condição de desenvolvimento do livre-arbítrio pela aquisição de conhecimento, que nos gera uma condição ou um critério de evolução, que é o uso do livre-arbítrio. Então, nós estamos em processo evolutivo. Isso sob o ponto de vista individual e coletivo. Mas, evocando o nosso amado Bezerra de Menezes, há também um outro tipo de evolução, que é a evolução planetária.
E Kardec, na obra A Gênese, que é a obra sim, que finaliza o conjunto do Pentateuco, ou seja, as 5 obras básicas, o seu último capítulo, 18, é exatamente Sinais dos Tempos. E esses Sinais dos Tempos vai nos mostrar o que o Espírito Verdade abre aqui a página, né? Dizendo que nós estamos vivenciando. E todos nós que somos vinculados ao movimento espírita, ou quase todos, né, conhecemos a obra do Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade do nosso Divaldo, nos falando exatamente sobre o processo de transição. Mas não é só ele, não. Muita gente se apega só ao Manuel Filomeno de Miranda, mas Emmanuel, Joana de Ângeles, o próprio André Luiz e inúmeros outros companheiros têm falado acerca do processo de evolução planetária pela qual a Terra passa. E aí, nesse momento, o Espírito Verdade vai nos apresentar 2 tipos, né, de trabalhadores, de obreiros. Ai, meu Deus do céu! A gente fica logo se sentindo, né, devidamente convidado a um processo avaliativo sobre nós, né? Então, eu já peço desculpas, tá? Mas é necessário interpretar a página, né? Então, ele começa exatamente por aqueles que serão os ditosos. Opa! A gente quer logo se encaixar aqui, né? Claro, né? Então, ele vai começar. Ditosos são os que houverem trabalhado no campo do Senhor. E aí a gente lembra que Jesus disse em uma oportunidade que o campo é o mundo. Ou seja, é o Brasil, é o Japão, é a Austrália, né? É a Europa. Então, o campo é o mundo. E aí ele dá uma característica desse tipo de trabalho. O trabalho desinteressado. Ai, meu Deus do céu! Como é que é isso daí? Primeiro problema é que nós somos seres que temos objetivos e temos interesses, né? E aí a pergunta é: a gente é capaz de trabalhar desinteressadamente? Vamos ajudar, com todo respeito, né? Data Fé no Espírito de Verdade, uma interpretação nas nossas linguagens mais usuais, né? O desinteressadamente aqui não é sem interesse nenhum. É aquilo que ele mesmo diz, sem outro móvel, ou seja, sem outro objetivo que não seja o da caridade. Essa caridade não é entendida apenas sob o ponto de vista da beneficência material, aquela através da qual nós auxiliamos os nossos irmãos mais necessitados, mas engloba a benevolência, que é exatamente a caridade moral. E essa caridade moral, ela tem uma série, né, vamos dizer assim, de, né, características, mas nós poderíamos, mais uma vez, voltar ao Livro dos Espíritos e evocar, né, quando Kardec pergunta como é que Jesus entendia a caridade. Então, a gente vai começando a perceber que esta caridade, ela vai envolver um conjunto de atitudes, como o perdão, como a indulgência, como a dedicação, como a abnegação, como o sacrifício. Então, quando o Espírito Verdade diz que ditoso será aquele trabalhador que agir, né, com o móvel único da caridade, ele está querendo nos informar que aqueles que procuramos agir, perdoando, amparando, sendo indulgentes, né, compreendendo, nos dedicando, né, realmente apresentando como dispostos ao serviço, sem nenhum outro interesse que não o da alegria de servir, isso é importantíssimo. Tanto é que a espiritualidade, ela sempre vem nos lembrando que nós estamos na Terra para servir. E lembramos o velho ditado aí chinês, né, que diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver, né, que é meio forte demais, mas representa para nós uma chamada de atenção muito importante, porque o servir aqui não pode ser observado sob o ponto de vista de uma atitude subserviente, mas numa atitude de compromisso, de auxílio. Quando a gente fala servir ao outro, não é bajular o outro,
não é adotarmos uma postura de humilhação no sentido de agradar o outro, mas o servir ao outro diz respeito ao processo social, ao processo da relação em que estamos numa relação de, né, horizontalidade. O que é isso? É quando nós somos capazes de ver o outro como irmão, de entender a dor do outro, de usar uma expressão que eu adoro, que é misericórdia, que é uma palavra enorme, que significa sentir do coração a dor do outro para ajudá-lo. Tudo isso é misericórdia. Então, essa horizontalidade, ela é diferente da chamada relação de verticalidade. A relação de verticalidade é aquela em que alguém se impõe sobre o outro. Aí complica, porque nesse processo de imposição não existe o serviço recíproco. Existe o serviço de um que está numa condição mais humilhante, ou está numa condição de dominado, ou está numa condição de oprimido, né, por aquele outro que ele está socialmente, hierarquicamente acima. Então, esse é o grande problema das sociedades estratificadas, que, obviamente, nós conhecemos há milhares e milhares de anos. Nós perdemos, inclusive, a nossa capacidade inicial, pela própria complexidade da vida, de relação, quando nós saímos da chamada divisão natural do trabalho para a divisão social do trabalho. Né? A divisão natural do trabalho era aquela presente nas organizações sociais mais simples, em que, de repente, a divisão do trabalho, né, existia em razão de quê? Do gênero, né, da idade, certo? Mas não de uma posição de verticalidade, de dominação de alguém em relação a outro alguém. Quando isso ocorre, as grandes tradições, as grandes civilizações, elas já se apresentam com essa característica da chamada divisão social, né, do trabalho, que diz respeito a onde você nasceu, qual é a sua origem, né? Qual é a sua situação existencial. Aí, a partir daí, surge exatamente não mais o servir um ao outro e o servir à comunidade, mas surge a servidão. A servidão, né, é que é complicada. Por quê? Porque ela passa a discriminar as pessoas. Quando a gente estuda história antiga, a gente fica impressionada com as grandes civilizações, inclusive aí do Oriente, mas eu comecei a admirar tanto as nossas civilizações indígenas aqui do Brasil, né? De modo especial a civilização, o grupo Tupi-Guarani, porque o grupo Tupi-Guarani é um grupo totalmente diferenciado dos outros grupos famosos aqui, mais existentes à época da chegada, né, dos portugueses. É um grupo que se caracteriza por uma situação peculiar. O cacique famoso, ele não tem nenhum privilégio. Ele é só cacique, mas ele trabalha igual a todo mundo. Então, era uma sociedade tão diferente, era um grupo tão diferente, em que não havia nenhuma distinção, a não ser o quê? A faixa etária, a não ser a condição de gênero, né? E onde uma coisa muito importante, que inclusive a cultura japonesa é um exemplo para todos nós, que é a cultura do respeito ao mais velho, aos idosos, na verdade. Enquanto no Brasil o que mais cresce é violência contra idoso, o que a gente mais ouve em relação, eu espero que não seja propaganda enganosa, né? É o respeito da civilização japonesa em relação aos mais idosos, né? E o respeito envolve exatamente essa condição de servir. Então, esse servir, ele é um verbo importante nessa compreensão das nossas relações sociais. Servir e não servidão, porque a servidão já vem dentro de estruturas sociais de discriminação, na verdade, e de confusão, vamos dizer assim, nos processos relacionais. Aí o espírito de verdade vai dar outra característica do ditoso, vai dizer assim, ditosos são aqueles que têm um dito, trabalhemos juntos.
e unamos nossos esforços. Olha para aí, né? Então, é um processo diferente de união, em que cada um pode servir ao outro e servir à obra e servir à coletividade. Agora, tem um detalhezinho importantíssimo, que é assim, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Isso aparece 2 vezes nessa página. O que é que significa? É que o Senhor nos apresentou uma obra a realizar. Se somos trabalhadores, estamos trabalhando uma obra. Que obra é essa? É a obra, grande obra de cristianização, que deve se traduzir por uma expressão usada, interpretada maravilhosamente por Kardec, em obras póstumas, está lá a página Igualdade, Liberdade e Fraternidade, a famosa trilogia, né, da Revolução Francesa do século XVIII. Mas vejam bem, a obra é a obra de fraternidade. É esta obra. E ela só pode existir se nós servirmos uns aos outros. Não pode haver na servidão, porque na servidão não existe a relação de fraternidade. Pode até haver solidariedade. Alguém agora pensou e eu pesquei o pensamento. E é diferente solidariedade de fraternidade? Sim, é diferente. A solidariedade é você sentir a vontade de ajudar alguém por um momento, aí mesmo, né, com os grandes problemas que vocês têm no Japão, né, das falhas, das placas tectônicas, os famosos terremotos, as tsunamis. Então, num momento como esse, há um espírito de solidariedade. Vamos ajudar, vamos auxiliar, vamos amparar. Isso é maravilhoso. Agora, fraternidade é mais profundo o termo, porque frater significa dizer que nós temos a compreensão de sairmos da mesma fonte. Opa, é diferente. Então, quando a gente sai da mesma fonte, a gente tem os mesmos direitos e a gente, consequentemente, é convidado a servir e não a estabelecer servidão entre nós. Ser frater é saber que eu sou irmã. Eu sou irmã do japonês aí, da nossa Alice e da nossa Luciane aí, de olhinho puxado, coisa linda. Esses cabelos lindos e maravilhosos, na verdade, mesmo comendo o quê? Sushi, sashimi, que eu não gosto. Ai, meu Deus do céu, tanto tempo para a gente descobrir o fogo, vai comer peixe cru. Mas é isso mesmo. Tenho que admirar o meu irmão vietnamita, meu irmão da Indonésia, o meu irmão chinês que come churrasquinho de escorpião, que eu morro de medo. Aqui nessa época de chuva, é mais o que tem é escorpião. Eu sou irmã daqueles irmãos nossos que têm uma aparência física estranha, né? Os aborígenes australianos, eles são estranhos. A primeira vez que eu vi, né, pela televisão, eu digo, fala-me, como eles são diferentes. Mas é meu irmão, tá? É meu irmão. Eu sou irmã daquele meu irmão de pele escura, aquele meu irmão de pele vermelha, aquele meu irmão de pele branca, desbotada, igual a mim, que eu sou desbotada, né? Digo, nascer no Nordeste e não poder viver nas praias nordestinas por causa dessa pele branca demais, ah, meu Deus do céu, é uma prova, mas faz parte, né? Então, nós somos irmãos. E essa irmandade tem uma fonte só, que é Deus. Então, Kardec explora extraordinariamente esse sentido, né? Então, a fraternidade, diz ele, é a grande base de uma nova ordem social. Que ordem é essa? É a ordem em que nos consideramos irmãos. E se nós nos consideramos irmãos, nós somos capazes de servir uns aos outros. Só assim. Mas aí o Espírito Verdade, como eu disse, não é moleza. Essa página, puxa avante, eu digo que ele não é uma orelha, não. Ele pega as duas, vai fazer na gente, né? Porque ele vai dizer agora, né, que o próprio mestre vai olhar para aqueles outros que vão exatamente choramingar, né? Jesus vai dizer: vinde a mim, vós que sois bons servidores.
Olha, adjetivou. Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes ou melindres e às vossas discórdias, de novo, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Eu tenho um grande amigo, hoje é presidente de uma casa espírita. E aí, quando ele começou, nós participamos da casa espírita pequenininha. E, ai, Sandra, eu gostaria de começar a fazer pequenas falas, né? Pequenos exódios, palestras. Eu digo, olha, a nossa casa é uma escola, né? Muitos os que são oradores começaram lá. Então, ele começou lá. Então, começou, coisa e tal. Pouco tempo depois, conversando, ele disse, Sandra, aprendi no movimento espírita uma palavra que eu nunca tinha prestado atenção. Ele disse, eu disse, qual, meu amigo? Perguntei, ele disse, melindre. Eu digo, ai, meu Deus do céu, eu nunca tinha percebido essa palavra, nem no ambiente universitário. Ele é professor universitário também, ainda na ativa, eu já aposentada, graças a Deus, né? Então ele disse, que coisa horrível. Eu disse, pois é, menino, é aquilo que a gente chama, o não me toque, espírita não me toque, qualquer coisa é motivo, né, de chateação, qualquer coisa é motivo de melindre. Ele disse, nunca tinha percebido isso. Pois é verdade. Pois olha, são os chamados ciúmes, né? São aquelas atitudes em que nós, muitas vezes, nos sentimos merecedores disso ou daquilo, é alguém que não falou conosco direito, né? Não abriu aquele sorrisão, de repente uma oportunidade que a gente esperava de trabalho não aconteceu, também a gente não procurou, também a gente não falou, às vezes uma recomendação, uma orientação que a gente não achou que devia ter recebido, e assim por diante. Então, Jesus conhece as suas ovelhas, como ele diz, eu sou o pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas. Agora, melhor do que isso é que as ovelhas dele conhecem. Ou seja, tem umas ovelhas e uns carneirinhos aí, né, no rebanho que não reconhecem o pastor. Então é complicado, não é verdade? Se não reconhece, não entende aquilo que o pastor fala. Aí Jesus vai falar agora para aqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a obra. Eita, danos, começou a complicação. Quem são os obreiros que provocam as dissensões? A gente tem um cardápio imenso, imenso. Eu digo a gente, porque eu peço auxílio ao espírito evoluído, é Emmanuel, né? Emmanuel diz que tem os distraídos, tem os que estão em fuga, tem os que buscam apenas as recompensas imediatas, né? Tem os que se melindram por tudo. Então, o cardápio ele é bastante variado. Os que se sentem donos das obras, né? A obra é do Senhor, mas ele acha que ele é o supervisor, o gerente, sei lá, o empresário, quem é que ele se julga, né? Então, nós temos um cardápio imenso daqueles que fazem as dissensões. E aí, o que é que Jesus vai dizer para eles? Que eles clamarão justiça. É nesse momento que ele vai, então, apresentar qual é o obreiro que não é ditoso. Coisa grave, né? Então ele vai dizer, como é que implorais graça se não tiveste piedade? Opa, começou. Então, o obreiro que não é do Senhor, ele é contra o Senhor, porque, na verdade, ele está pela obra dele e não pela obra do Senhor. Ele não tem piedade do próximo. Como é que a gente revela a impiedade? Não é apenas pelos atos cruéis que nós possamos ter, mas a intolerância, por exemplo, é um ato de impiedade. Tem gente que não tolera a mínima coisa do outro, né? Então, um momento infeliz, ou uma palavra mal utilizada, né? Ou um estado de espírito de alguém que não estava muito legal naquele dia, e aí a gente não consegue compreender, a gente não consegue perceber essa situação. Então, são os impiedosos, os que não querem, né, estender as mãos, tá? As mãos aos seus irmãos, que são, vamos dizer assim, mais fracos em determinado momento, né? Que não ampara. Esse é o obreiro impiedoso. Vós que buscaste as vossas recompensas, aí começa a problemática.
Recompensas onde? Nos gozos da terra e na satisfação do orgulho. Pronto, aí já sacramentou. Alguém pode perguntar, mas tem? Meu Deus do céu, tem demais. Quantos não têm usado, ao longo dos séculos e dos milênios, a religião para atingir os seus objetivos? O que nós mais ouvimos por aqui, é exatamente a denúncia. Determinado sacerdote, determinado religioso, usando o quê? Usando a sua condição, né, de religioso e, consequentemente, essa representatividade que o religioso tem, né, de ser alguém que está, né, entre a criatura e o Criador, aí na área sexual, né, na área da opressão, na área, né, da busca de valores pecuniários, na verdade. Um dia desse recebemos um vídeo mostrando uma mansão, é uma coisa impressionante, torneiras de ouro. Eu digo, olha, isso deve ser algum lugar aí. Menino era a casa de um desses, né? A mansão de um, colocar torneiras de ouro. Então, nós ficamos, meu pai, o que é isso? O que é isso? É o que Jesus coloca. É o obreiro equivocado. Agora, é irmão nosso também, vai também aprender, né? Vai também ter que reencarnar, vai viver outras experiências para aprender a lição. Isso nos faz lembrar uma fala do Divaldo, que certa feita ele foi num país aqui da América Central e quando chegou lá, a entrevistadora foi fazer entrevista e disse, olha, passou por aqui um tal sacerdote. E o sacerdote disse que do espiritismo, o movimento espírita só tinha, né, negros, pobres, eita, e pessoas de má vida. O que é que o senhor me diz? Ele, narrando, né, disse que nessa hora, disse assim, Joana de Ângelo, não quero nem inspiração sua, deixa que eu respondo. Menina, respondeu daquele jeito. Realmente o espiritismo no Brasil é para pobre, porque o movimento espírita está aberto a todas as classes sociais. Nós não temos discriminação pelo fato da pessoa ser pobre. Também não temos nenhum problema com a questão da cor da pele, porque nós espíritas sabemos exatamente que reencarnamos, ora, né, numa raça, ora na outra, então não temos essa problemática. E pessoas de má vida, sim, também. Por quê? Porque a casa espírita está aberta a todos aqueles que desejam renovar suas vidas. Aí disse que quando foi mais tarde, ele mentalmente, né, lembrando o dia, aí conversando com o espírito Joana de Anjos, disse assim, irmã, gostou da minha resposta? Ela só fez aquela cara que eu imagino, eu só imagino, né? Eu não vi. E ele achou que ela não gostou muito, né? Aí voltou a carga e disse, minha irmã, eu quero saber o que é que vai acontecer com esse irmão sacerdote tal que fez isso difamando o espiritismo. Ela disse, te acalma, Divaldo, porque ele vai voltar como orador espírita. Imagina a cara do Divaldo, né? Vai ter que recomeçar, vai ter que reaprender, vai ter que aprender a se dedicar com fidelidade, né? Vai ter que se afastar dessas buscas exteriores de recompensas, de orgulho. Então é isso, meus queridos amigos, o que Jesus nos apresentou. Então, este obreiro, que não é o obreiro ditoso, por quê? Porque está buscando primeiramente o quê? As suas recompensas, o seu orgulho. Mas isso aí não é só fora, não. Nas hostes espíritas, nós temos também as problemáticas graves daqueles que são os personalistas, né? Daqueles que muitas vezes buscam colocar acima do próprio conteúdo doutrinário a sua visão, né? Olha, André Luiz diz isso, mas, aí vem o mas, né? Aqueles que querem reescrever Allan Kardec. E aí, como é que fica? Vou reescrever a Bíblia toda, inclusive, se continuarem no mesmo pé, tá? Então, são aqueles que não têm leitura histórica, que veem de forma anacrônica,
determinadas expressões. Os textos, eles têm um sentido histórico, no sentido de tempo em que foi escrito. Então, o tempo em que foi escrito tem a terminologia específica daquele momento, daquela hora. É preciso pegar o espírito da coisa, a essência, né? É que nem Jesus dizer: se teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. E a gente não conhece ninguém que tenha arrancado. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha arrancado o próprio olho, a própria orelha. Não existe isso, né? Então, é preciso buscar o sentido das coisas. E todos nós que, de alguma forma, com a nossa maneira de ser, comprometemos a obra, vamos ter que ajeitar, vamos ter que reparar. Porque muitas vezes não é aquele só que cria dissidência, que cria confusão, que divide o movimento, que dentro da casa cria grupos, né, que são opositores, não é só esse não. Às vezes é o que a gente chama o sonso. O que é o sonso? É o que fala mal do outro pelas costas, é o que não apresenta a sua crítica de modo sincero. Não precisa ser agressivo, tá? Agressiva. Nós podemos e devemos ter nas nossas reuniões os nossos fóruns de colocações. Claro, né? Aprendendo a o quê? A respeitar o pensamento divergente, mas tendo um paradigma. O paradigma, ou seja, o filtro nosso é Jesus e Kardec. Então, não é seu fulano, dona cicrana, não é. Então, é um exercício que nós fazemos. Por essa razão, o espírito Albino Teixeira, pela mediunidade do nosso Chico Xavier, uma obra excelente para falar de movimento espírita, chamada Educandário de Luz, publicada pela Ideal, né? Tem uma mensagem que ele diz assim: na casa espírita temos 2 grupos, o GF e o GT. Eita, o que foi isso? Hein, Sandro, o que é isso? GF é o grupo de frequentadores. Vamos tomar passe, não vão tomar passe, fazem parte do grupo de estudo, né? Assiste reunião pública, é o GF. E grupo de trabalhadores? São os obreiros. São os que são responsáveis por abrir a sala, apresentar, fazer prece, ler, interpretar, né? Aplicar passe na casa, coordenar grupo de estudo mediúnico, coordenar reuniões mediúnicas, trabalho de assistência e promoção social, se necessário, de divulgação. Aí, Albino Teixeira vai dizer para nós, no GT, ou seja, no grupo de trabalhadores, nós vamos chamar aqui de grupo de obreiros, nós temos afetos e desafetos. Eita paulada! Amigos e inimigos do pretérito. Tudo reencarnado no mesmo grupo espírita. É por isso que a gente tem mais almas. Eu vou assim, ser muito sincera para vocês, que vocês não vão espalhar isso para o resto do mundo, vai ficar só no Japão. Às vezes tem irmão nosso que a gente tem vontade de, meu Deus do céu, né? Ô companheiro difícil, ô irmã difícil, né? Mas aí, o que diz Albino Teixeira, reencarnamos para quê? Está aqui a resposta nessa página. Para aprendermos a silenciar, a superar nossos ciúmes, para superar o quê? As nossas discórdias, a fim de que, quando o Senhor chegue, encontre a obra. Que obra? A obra da fraternidade. Não posso querer mudar o mundo se eu não consigo conviver na mesma casa espírita com o irmão difícil, com a irmã cheia de dificuldades. É um exercício e alguém pode pensar, eu vou pescar o pensamento. E quando eu não aguento, Sandra, vai para outra casa. E tenho certeza que vai encontrar outra alma da mesma qualidade. Vai encontrar, porque não tem grupo perfeito. Claro que a intensidade da rejeição é diferente, claro que é diferente.
Por isso, Kardec sempre, em especial, quando vai tratar das reuniões mediúnicas, da ambientação espiritual da casa espírita, vai dizer que quanto mais os irmãos, né, estiverem unidos, porque isso não significa dizer que, pelo fato de a gente estar unido, a gente se gosta com a mesma intensidade. Não, não. Jesus, quando ia por lugares, ele levava Pedro, João e Tiago. Data vênia Jesus, eu vou dizer, era a panela do Senhor, a panelinha. Ele levava os três. Agora, qual a razão? Ele sabe. Ele sabe. Olha a razão porque ele levava eles três. Devia ter alguma coisa diferente nesses três. Agora, amar, cuidar, respeitar a todos. Então, o que é que ocorre, meus irmãos? Não vamos negar que muitas vezes nós temos antipatias. Isso faz parte do histórico. Quem estuda sobre fluidos, quem estuda sobre sintonia, sabe disso. Agora, o que nós não podemos é o quê? Alimentar, potencializar. Então, se tem alguém que a gente empatiza, qual é o caminho, Sandra? É se aproximar. Aproximar, sim. Porque a gente vai começar a conhecer melhor a pessoa. A gente vai descobrir as dificuldades que essa pessoa tem, os problemas que essa pessoa, né, ela enfrenta. Está existindo aqui, ainda está acontecendo um curso muito interessante de uma geriatra chamada doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que é sobre relações compassivas, ou seja, as relações familiares e sociais com base na compaixão. Pois é isso, meus irmãos, que nós vamos aprendendo. É por isso que ditosos, Jesus não disse que ditoso é aquele que não tem ciúme, ditoso é aquele que não tinha problema com o outro. Ele não diz isso. Ditoso, aquele que fez o esforço de quê? O esforço de união, o esforço de superação. Porque é para isso que nós nascemos, renascemos e vamos continuar a renascer. Com o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Questão 167 do Livro dos Espíritos. Então, para que nós possamos ir concluindo, porque mesmo com essas goelas ruins, quando o Henrique perguntou como é que vai ser, diga, tecnologia 3G. Tecnologia 3G, digo, é goela, garganta e gogó. Então, goela, garganta e gogó. Aguentou bem, né? Então, o que é que acontece? Para que nós possamos ir fechando os nossos raciocínios, observemos que Jesus vai dizer: há nesse momento um senso divino, ou seja, há um instituto divino, né, de Geografia e Estatística, não é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um instituto divino. E esse instituto divino, ele vai exatamente identificar. E essa identificação, a colocação que a nossa Luciane leu, é bem dura, né? É bem forte. Diz assim, que o Senhor marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Opa! Então, não temos por onde fugir. Ou enfrentamos com maturidade as nossas dificuldades e limitações, ou enfrentamos com o nosso esforço para termos o quê? Compaixão uns para com os outros, possibilidade de união, de superação das diferenças. Ou a gente faz isso, ou a gente vai continuar no ciclo vicioso das reencarnações, sofrendo, agindo errado, sofrendo, agindo errado, sofrendo, agindo errado. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, fechando tudo, Emmanuel nos traz na obra, né, Vinha de Luz, tá aqui a obra, Vinha de Luz, meu velhinho, coitadinho, né? Na obra Vinha de Luz, mensagem 74, os maus obreiros. Aí onde foi que Emmanuel viu isso? Pois é, ele tirou de uma carta de Paulo aos Filipenses,
que é a chamada Carta da Alegria, porque ele escreve provavelmente prisioneiro, talvez até, né, sofrendo ameaça da desencarnação, e ele vai dizer aos filipenses que eram interessantes, uma curiosidade. Os filipenses ajudavam Paulo, inclusive financeiramente, quando Paulo estava doente, não conseguia trabalhar, eles davam assistência completa, né? Então, quando eu vejo aqui uns irmãos que, de repente, a gente enfrenta umas dificuldades aqui de irmãos, a gente faz a vaquinha famosa, né? Então, a gente diz assim, a gente pode ajudar, temos um irmão assim, 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 esse precisa de um remédio, precisa de um exame que foi negado pelo SUS. Aí eu digo assim, vamos exercitar a generosidade e a compaixão dos filipenses. Então, Paulo disse aos filipenses que ele amava, né? Guardai-vos dos maus obreiros. E o que é que ele diz, né? São aqueles que adoram destaque, não é verdade? Enquanto que os servos leais são dedicados, os maus obreiros gostam de quê? Do repouso, estimulam deserção, estimulam a revolta, né? Entregam-se sempre a uma crítica jocosa, áspera, menosprezam os colegas de luta, tá? Ficam manuseando textos para poder exatamente criticar. Às vezes pega uma palavra e cria uma confusão, né, interpretativa de acordo com a sua ótica, com a sua, né, maneira de ver. Chama os outros de covardes, né? Muitas vezes aliam frases brilhantes, mas por trás da frase brilhante está ali também o quê? A crítica, ou está ali, né, a maneira de identificar o erro da pessoa. Semeiam dúvida, semeiam desconfiança, dissídia, né? E estão sempre o quê? Adiando a obra do Senhor. Espalham suspeitas, espalham calúnias, né? Tornam-se acusadores uns dos outros. E Emmanuel usa a expressão, vestem-se à semelhança de ovelhas, ocultando o quê? Ocultando as feições de lobo. E aí Emmanuel conclui dizendo, guardai-vos dos maus obreiros. E a gente encerra dizendo, qual é a única maneira de nos guardarmos dos maus obreiros e não nos tornemos maus obreiros? É uma possibilidade para todos nós. É buscarmos as características alinhadas pelo Cristo para nos tornarmos bons, ditosos obreiros. Quais são as características? Como a boa professora, vamos para a síntese, né? Então, primeiro, trabalho desinteressado, sem nenhum outro objetivo que não a caridade plena, a caridade da compaixão, do perdão, da compreensão, o superar as discórdias, o superar os melindres, os ciúmes, aquele objetivo principal de que quando o Senhor ele chegue, ele identifique em nós, não uma perfeição que não temos, não aquela condição de espíritos maravilhosos, mas o nosso esforço para que a obra seja garantida. Não é sem razão que o nosso qualificador vai dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas não é pela perfeição, é pela transformação, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más inclinações. Então, as más inclinações estão presentes. Mas está presente o quê? O nosso esforço, em primeiro lugar, de autoconhecimento, a chave do progresso individual, e a nossa preocupação de autoeducação, de autoiluminação, a chave do progresso moral. Portanto, meus queridos amigos e amados irmãos do outro lado da terra, a nossa terra maravilhosa, que nós possamos seguir adiante nas superações de nós mesmos, em primeiro lugar, para que quando o Senhor chegar, e Ele chega sempre, todo dia, ele tem ver, Ele está todo dia, Ele chega no irmão necessitado, Ele chega num desafio que se nos apresenta para a manutenção das nossas atividades, na dificuldade que temos que enfrentar em casa, no trabalho, na própria casa espírita, para que Ele possa nos encontrar apostos,
que significa dizer avante, Senhor, atento. Ou seja, estamos lutando com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, mas estamos procurando nos manter fiéis, acima de tudo, à obra de fraternidade, que deverá trazer à Terra um outro panorama. Muito obrigada aos amigos da luz, me sinto amiga da luz também, tá? E que Jesus nos abençoe, Kardec nos inspire sempre. Meu Deus do céu. Sandra Borba Santos, que alegria. Muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu, particularmente, eu demorei 34 anos para poder entender o que seria o espiritismo em minha vida, né? Talvez todos nós, eu acho que eu, particularmente, eu vim do catolicismo, né? Meu avô era pajé, minha avó também seguia a mesma tradição, enxergava espírito, conversava com os espíritos e eu sempre brincava com eles, né? Não brincava, mas eu achava que eles eram loucos. Mas após 34 anos, um encontro com o espiritismo, esse primeiro encontro foi o que me marcou minha vida. Eu falei, nossa, meu avô tinha razão. Então a gente demora muito tempo, talvez eu demorei muito tempo para poder realmente entender essa chave que o Espiritismo dá, ela só abre do lado de dentro, ela não abre do lado de fora, é do lado de dentro. Foi o que você trouxe para a gente hoje. E foi muito gratificante. Tudo que você trouxe hoje foi de. Não tenho nem por onde começar, mas nossa, é muito incrível. Obrigado pela, pela sua explanação do Evangelho de hoje. Trouxe muita reflexão boa para a gente. E eu sempre penso que a natureza ela não dá salto, e sim gradativamente, ou seja, paulatinamente, que um dia o homem de hoje ele vai entender qual a sua situação com a lei de Deus. E é o que você trouxe hoje. E, e esse capítulo de hoje, O Obreiro do Senhor, ele tem um livro de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, ele traz também essa em uma reunião pública de 8 de maio de 1959, o Livro dos Espíritos, né? Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. Então, muito obrigado pela lição de hoje, pela explanação. Mais uma vez, te agradeço muito, de coração. Eu vou deixar aberto para que outras pessoas também possam comentar, trazer perguntas. Muito obrigado. Ali, Sandra, quando você comentou das características, aí a gente vai tentando se encaixar, né, para ver. Aí já vai indo lá e já primeiro já fala, ai meu Deus, já já não estou né, nessas características dos trabalhadores do Senhor, mas o que foi interessante para mim é ouvir dizer assim, que não é a perfeição ainda, mas essa busca, essa transformação, né? É esse domar. Então, é isso que motiva a gente a buscar, entrar nessas características, né? E não ficar muito nas características dos maus obreiros, né? Porque a gente tem que ter cuidado também. Manuel diz, nós temos milênios de sombra, né? Então, muitas vezes nós temos um processo de vitimização. Nós somos, assim, muito, né, que se diz, muito paradoxais e muito extremistas. Ou a gente se acha o máximo, né? Porque a gente não está em um patamar de tanta maldade, ou a gente se acha meio para baixo. Eu adoro essa definição de Kardec. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação e não pela sua perfeição. E pelos esforços, que é uma metodologia, né? Do sentido de domar suas más inclinações. Se você reunir as orações, você vai entender que o espírita, né? O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele tem inclinações mais a vencer. Então, ele não falou em perfeição. Ele falou em transformação pelo esforço.
né? Então, eu sempre digo, quando perguntam assim para mim, digo, olha, eu queria pelo menos ser reconhecido como alguém que se esforça, não é? Então, nós não somos servos do Senhor. Não. Um grande trabalhador. Não, menos, como a gente diz aqui. Não deixa a bola desse jeito, não, né? Não é bola de futebol, né? É bola de basquete, nem bola de futebol americano. No máximo, é bola de ping-pong, né? Por sinal, os japoneses sempre maltratando os brasileiros no danado ping-pong, tênis de mesa, né? Mas são os melhores mesmo. Então, o que que vai acontecer é que a gente não é isso tudo, mas a gente também não é, né, tão para baixo. Então, a gente tem que ter cuidado para achar esse equilíbrio. Eu acho que esse é que é o importante. Tem dia que a gente está assim, né, Luciana, assim meio, meu Deus do céu, meu Jesus. Mas a gente diz assim, Senhor, tem piedade da minha fragilidade, tem piedade. E aí, voltando ao Albino Teixeira, aquele que eu falei ainda há pouco, ele disse: se a gente cometeu alguma coisa errada, um equívoco, então a gente, olha, usando a expressão, eu gosto assim, de expressões populares, né? Aqui o cancioneiro brasileiro diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então a gente vai adiante, porque a gente não pode ficar chorando, 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 se lastimando. Eu sou imperfeita, eu sou isso, assim, mas melhora, né? Eu digo muito isso, eu tenho uma neta que diz assim, eu tenho dificuldade em tal matéria. Eu digo, é para ter mesmo, né? Então a gente não nasceu para ser gênio em tudo, então a gente vai se esforçando. Eu adoro a teoria do esforço, a metodologia, aliás, do esforço que Kardec coloca. Então a gente vai se esforçando. Eu acho que o caminho é esse, Luciano. Sandra, só para comentar aqui tudo que você falou, tantas coisas que você falou, tantas reflexões, cada tema, tantas palavras que você usou, que ao longo desses 25 anos de GEL, né, por tudo que, né, todo o grupo aqui passou, porque a gente aprende, apanha, e tem que apanhar muito para aprender, né? Então, nossa, eu fiquei muito feliz também, muito aliviada, porque essa questão de ser obreiros, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu, Alice, eu não faço, o grupo aqui em si não tem um local para fazer atendimento de pessoas de homeless, né? A maioria tem no Brasil, né? A pessoa faz assistência social. Aqui o grupo não fazemos aqui o trabalho de assistente de homeless. Mas aí, logo que começou o grupo, foi, né, foi passado para nós, seria então um grupo de estudos. Vocês vão estudar, vocês vão formar pessoas para se dirigirem, para dirigir a sua vida com o seu melhor. Então, com a lição de hoje, eu compreendi assim que não importa a religião, né? Pode ser católico, pode ser budista, shintoísta, pode ser um médico, pode ser um cuidador de idosos, né? A dona de casa, mas que faça o seu melhor. E Seu melhor. outra coisa que eu aprendi também é para a gente realmente olhar dentro de um grupo, né, de uma casa espírita, de um grupo espírita, a gente recolher o melhor de cada pessoa, né? Da gente não olhar os defeitos, É um porque se você desafio. olhar o defeito, aí não faz nada. Mas realmente de pegar o melhor da pessoa, aquela pessoa, ele é tão carinhoso, ele tem tanto amor que pode dar passe. Aquela pessoa gosta de estudar e, né, como o Henrique é uma pessoa que acho que conhece todos os livros da biblioteca que nós temos, a biblioteca simples, né? Então, tantos exemplos assim que a gente aprende cada vez mais, né? E eu fiquei assim muito muito feliz de ouvi-la, de poder assim saber que futuramente também a gente vai poder contar com tua ajuda, com a tua compreensão em tantas tarefas que a gente pretende fazer aqui no grupo. Com Obrigada. certeza, estamos à disposição. Outra coisa que você me fez lembrar foi uma poetisa nossa aqui de Goiás, chamada Cora Coralina. Sei. Uhum. É uma senhora que era doceira, né? Ela era doceira. E ela escrevia poemas belíssimos, né? E sempre com uma pitada de cotidiano. E ela, com uma sabedoria, ela diz assim: eu sou feita de retalhos.
Eu acho isso muito bonito. Então, você usou uma expressão, Alice, muito feliz. Às vezes a gente não tem aquela simpatia plena pelo outro, mas a gente tem que reconhecer no outro o que é que o outro tem de bom. Aí a gente vai recolhendo aquela lição. Então, nós temos, né? Eu tenho de movimento espírita mais de 50 anos, né? Eu nasci na casa espírita, vim de evangelização infantil. Então, é claro que nesse trânsito encontrei, né, também algumas almas difíceis, mas mesmo as almas difíceis me ensinaram com atitudes, com modos, né? Com posturas. Então, eu penso que esse é o papel nosso, né? Não é a gente ser, eu amo todos. Não, isso aí é demagogia, né? Eu amo todos igual. Também é demagogia, tá? Então, a gente tem as preferências, claro que a gente tem as preferências, né? E a gente tem dificuldades, mas a gente tem que ter essa atitude cristã. Eu digo que a Cora Coralina ela era tão cristã que ela dizia assim: bondade também se aprende. Então a gente aprende, né? A gente aprende mesmo o outro que não é para nós a melhor, mas a gente vai dizer, mas tem essa virtude, mas tem essa postura, e a gente vai aprendendo, e a gente vai se constituindo enquanto retalhos uns dos outros. E Emmanuel, para fechar com ele novamente, diz que eles são, esses que são, muitas vezes, na família, no trabalho, os nossos antagonistas, eles são os nossos professores diferentes. Então, a gente vai aprendendo sempre. Esse é o caminho. É o que nós entendemos. E a Cora Coralina tem uma frase que fala assim: feliz aquele que transfere o que sabe. Né? Ela é fantástica. Eu, Demais. como diabética, Obrigada. só fico triste de não ter comido os doces dela, mas tudo bem, né? Eu nunca vi coisa tão ruim como doce para diabético. Ô, desgraça, é uma coisa horrível. Ria não, Luciana, é triste. Henrique, Estão até descobrindo uns chocolates bons, viu? Graças a Deus. Que era uma desgraça também. Mas aquele agora a abraço. gente está até conseguindo uma coisinha boa. Helena, Henrique, eu gostaria, peço permissão de ouvir a Helena Bragato. Pode ser, Henrique? Por favor, fica à Helena, tá vontade. aí embaixo. Fica à vontade. Tá, o som dela tá fechado. Abre o som, Helena. Achou o microfonezinho, não? Quase acertou, hein, dona Helena? É do lado, não é no vídeo. É bem do lado do vídeo. Eu Onde mutei. aparece o microfone. Isso. Aí. Não, do lado, filho. Um Vai dizer abraço. com o Um beijo. coração, vai dizer com a alma. Ai, ai. Sandra, foi um prazer escutá-la. É uma maravilha escutar pessoas assim que a gente vai só anotando aqui, sabe? Eu vi aí, você mostrou um papelão, moço. Eu estou Porque acabada, olha, né? não, eu parava, porque eu tinha que escutar, e aí eu anotava alguma coisinha, coisa rápida. Você, porque esse tema aqui, ele fecha um capítulo que é os trabalhadores da última hora. Ele fecha o capítulo, Capítulo 20. isso fecha. E aí nós vamos passar para outros falsos cristos, falsos profetas, que engloba nesses trabalhadores que você vai lá, se divide em dois, né? Que são os ditosos e os infelizes. Quer dizer, os ditosos são aqueles que são servidores fiéis e trabalha no campo do Senhor, né? E aí o Senhor foi desenvolvendo toda a parte da caridade desinteressada, do trabalho desinteressado,
E a gente anota aqui, né, a 886, a 893, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? E os infelizes, né, que são os obreiros equivocados. Olha só, os obreiros equivocados, né? Aqueles que são infelizes, que são o orgulhoso, o impiedoso e que tem aquela prática do milindre. E aí você fala, né, do milindre na casa espírita e tudo mais, e vai desenvolvendo, né, dos obreiros e tal. E se começa falando do chegou o tempo da transformação da humanidade. E aí você vai lá no 167, que é o 67 do Livro dos Espíritos, né? Que ele fala assim, porque a reencarnação é um melhoramento Progressivo da humanidade. melhoramento progressivo da humanidade. E aí nós estamos falando não de você, da humanidade, né? Uhum. E, e isso recorda a 132, né? Que é para aí é nós, individual, chegarmos à perfeição. É individual. Chegarmos à perfeição. 132. A 167 é a humanidade. E a 170 acaba quando você se torna o quê? Um espírito bem-aventurado. Ditoso. Um espírito bem-aventurado, né? O espírito, o puro espírito, o Tá ditoso, longe, tá longe, tá né? longe. E aí tá longe, né? E aí eu fiquei escutando, né? Porque estava muito maravilhoso. E aí você fala eu não posso mudar o mundo se não consigo conviver com o meu irmão difícil. Eu não posso mudar o mundo se não consigo conviver com o meu irmão difícil. E aí você dá aquela historinha, né? Não se preocupe, ele vai voltar como palestrante. Você vai voltar como palestrante. Aí alguém falou assim, me coloquei no lugar dessa situação, né? Nessa situação. A Joana, Aí, ela foi muito, o nosso muito trabalho incisiva, né? nosso trabalho tem que ser equipe, cooperação, né? A divisão social do trabalho, o livre-arbítrio, que aí a gente recorre ao 122, né? Que o livre-arbítrio a gente vai desenvolvendo à medida que a gente tem o conhecimento de nós mesmos. Não é o livre-arbítrio toma. E é, e é grande, eu sempre lembro aqui que na 122 ele lembra de uma criança. Você não vai soltar a criança e ela não vai saber atravessar a rua. Ela vai adquirir a sua liberdade a partir do momento que ela tem conhecimento e aí vai o desenvolvimento, né? Exato. E aí eu vou para terminar aqui, porque você falou de uma panelinha, né? Pedro, João e Tiago, né? Com todo Esses, respeito, viu? Com todo respeito. Jesus a absoluto poder de panelinha. Deus. Essa panelinha tinha uma razão que eles eram os defensores de Jesus, né? Tanto é que quando os guardas foram lá, quem taca a espada é o É o Pedro. Pedro. Pedro desembainha sua espada. Quando ele está na cruz, é o João que está lá protegendo a sua mãe, né? Mas mesmo assim, né, só para a gente não achar que Jesus era realmente muito amoroso. Mesmo assim, eles dormiam, né? Enquanto Jesus estava no horto, eles dormiam, né? Então, eram espíritos que carregavam muitas dificuldades, né? Não sei se vocês sabem, vou fazer agora uma propagandazinha, tá? Nós tivemos a oportunidade de publicar pela editora Frater, lá do nosso Raul Teixeira, um livro Perguntas que Jesus nos fez, né? Então, é um livro diferente que nós tivemos a oportunidade de uma pesquisa. São umas 100 perguntas que aparecem dentro do Evangelho, né? Selecionamos 20 para comentar. E exatamente uma delas é: por que dormir? Que é a pergunta que Jesus faz aos discípulos, que ele levou para orar com ele, né, no horto. Então, você, quando falou, lembrei. Então, fica aí uma sugestão, viu?
Acho interessante. A temática me foi assoprada, vamos dizer assim. Eu achei interessante, o pessoal tem gostado. Eu agora estou preparando outro, que é a continuidade, em vez de ser as perguntas de Jesus para nós, é de nós para Jesus. Eu estou fazendo agora essa, esse outro caminho, né? Para ver o que foi que a gente andou perguntando ao Senhor. Mas é isso, vamos em frente, né? Eu quero terminar, porque o Marcos está ali, está se coçando, o Mateus também. Guardarmos dos maus obreiros, né? Gente, pra- e você falou muito bem, trabalhando no Trabalhando bem. junto, É trabalhando só junto. isso. Trabalha. Como é que nós vamos nos guardar dos maus obreiros? Se ele é mau obreiro, ele já não faz direito. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar dobrado, né? Então, É. trabalho, e é o trabalho desinteressado. E aí, o 642 livro dos Espíritos é fazer o bem no limite das No nossas limite. forças. Muito bem. Sandra, Gostei. arigato, Você gosta de fazer resumos, eu acho ótimo. arigato. Arigatô. Bom, já que o Adalberto me deu a chance aqui, vou comentar um pouquinho, muito pouco, porque realmente, Sandra, sua exposição foi assim, como sempre, né? Muito assim, abrangente, né? E de uma forma sempre irreverente, como você gosta de fazer, e que atinge, né, sempre nosso coração, a nossa mente. Eu queria lembrar que, assim, lá no Livro dos Espíritos também, lá na Lei de Progresso, né, quando ele fala da civilização, ali a Kardec, né, os espíritos dão uma resposta para Kardec que nós estamos, nós podemos ser chamados de povos esclarecidos, mas ainda não povos Civilização, não. civilizados, né? Porque É nós uma estamos na cacetada, né? primeira, é uma cacetada, né, Sandra? Porque nós estamos na primeira fase da civilização, né? Porque uma civilização completa, eles vão dizer, é só aquela Onde que reine. fez o seu desenvolvimento moral, né? Então a gente está a caminho, então olha quanto que a gente precisa caminhar ainda, né, para que a gente possa nos desenvolvermos como irmãos, né, nos vermos realmente como irmãos. E eles vão dizer lá que só a educação, né, é que vai fazer esse caminho. Nós precisamos nos A educar, grande né? chave. É a grande É a chave, grande né? chave. E o Pronto, já trabalho, pode assim, ser um próximo tema, viu, Henrique? Aí a gente abordar aqui e trabalhar um pouquinho sobre educação, como chave do bacana, progresso moral. isso. Assim, e essa questão do trabalho é tão interessante porque quando a gente vê aqueles que estavam com o Cristo, quando é, o Cristo sempre alertou, né, que viriam dificuldades, né? Ele nunca falou de outra forma, né? Então, para No nós mundo também tereis serve, né? aflições. Isso. Então, para nós também é isso. Sempre que a gente for trabalhar, né, e seguir nessa linha, que nós esperemos dificuldades, né? Então, a gente precisa realmente, como dizem os espíritos, né? Arme-se a vossa falange de coragem, estava aqui um pouquinho no item anterior a esse, né? Arme-se a É vossa verdade. falange de coragem, determinação, porque se a gente não for com esse espírito, a gente pode escorregar como escorregam muitos, né? Então a gente precisa realmente ter isso em mente, né? De que encontrou os obstáculos, as dificuldades, né? Focar no trabalho. A gente precisa focar no trabalho e não nas confusões e não nos disses-me-disses, né? Isso aí a gente precisa afastar e continuar no trabalho, né? É difícil porque a gente ainda tem muita, né? A gente ainda traz muitas imperfeições, mas é o esforço, né? A gente cai na questão do esforço. Por isso que o esforço é tão importante, porque vamos encontrar essas dificuldades, né? E eu falo por mim mesmo, eu só consegui me tranquilizar o coração na casa espírita quando eu entendi isso. Quando, diante dessas situações, eu continuei no trabalho, no trabalho, no trabalho, e deixando de lado essas confusões. Aí a coisa caminhou sem que precisasse, né, ir para outro lugar, para cá, para lá, não, continuando na mesma, né, mas focando no trabalho e deixando que as coisas fossem
transcorrendo, Como? né, gradativamente, e as coisas incríveis. Focando no trabalho, o restante também vai se ajustando, porque a gente vai aprendendo, como você falou, Sandra, a gente vai aprendendo a entender melhor a dificuldade do outro e se aproximando mais do outro. É o caminho, não adianta a gente querer correr, se afastar, fugir, né? A gente só vai estar adiando, né? Porque o dia vai chegar que a gente vai ser colocado novamente diante daquela Os situação. gaúchos têm um ditado que eu acho interessante. Você tem muito problema, você não sabe o que fazer. Então, eles dizem assim: coloca as melancias no caminhão. Aí, aquela confusão de melancias. Quando o caminhão começa a andar, as melancias vão se. Ajeitando. Então, é isso. Você usou muito feliz a sua É, colocação. O trabalho. Vai trabalhando, aí as melancias vão se ajustando. é isso A gente vai se mesmo. ajustando. É isso aí, Mas gostei, gratidão, viu, aprendi. Sandra? Muito Aprendi bom. essa. Mateus, né, Henrique? Vamos ouvir o Mateus. Sandra, eu não tenho absolutamente nada a, a acrescentar na sua fala, nem a comentar, porque a única coisa que eu gostaria de agradecer é a oportunidade, e você vai entender por quê, né? Com muito carinho, a senhora é muito íntima da casa da minha mãe e da minha casa, né? Porque minha mãe ela é nordestina. E quando minha mãe me trouxe pro Centro Espírita, ela ouvia muito as suas palestras, né? Então, ouvindo você, ouvindo a sua voz, ouvindo o seu jeito, eu me lembrei de quando eu morava no apartamento da minha mãe, ela estava lá fazendo carne com pimentão na panela, né? A televisão ligada e ela estava ouvindo a senhora, né? Justamente Oh, meu pelo Deus do céu, quem sotaque, é sua mãe? Diga aí. Quem é pela ela? Então, eu vou falar. Minha mãe é a dona Sebastiana. Ela que me ensinou, me iniciou no movimento espírita, né? E ela gosta muito das suas palestras. Vou falar para ela hoje, você não sabe quem que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, né? Diga a Então dona eu queria agradecer. Sebastiana que permaneça orando por mim, que eu preciso. Então eu queria agradecer porque ouvir a senhora para mim foi voltar no tempo, né? E a gente sempre ouviu muito as suas palestras. Então, o seu Que jeito carinhoso, o bom. seu jeito espontâneo, o seu Amém, jeito dona natural, Sebastiana. tudo. Isso traz uma leveza para o estudo, sabe? E quando eu vi lá Sandra Borba, que o Henrique divulgou, eu falei, nossa, não acredito, né? Voltei na hora no espaço, né? Porque eu, com todo respeito, não é inflando Que um ego, bom. nada disso, mas é o reconhecimento, né? O seu jeito carinhoso, o seu jeito espontâneo de lidar com o evangelho, ouvir a senhora é uma terapia, porque a gente vai ouvindo, vai dando risada, vai ouvindo, surge aquela alegria espontânea no coração, e a gente sabe, né, que cada estudo tem um caráter, e cada palestrante, ele vai envolver o grupo com seu determinado jeito, né? Então, um palestrante fala de um jeito, tem uma determinada pegada, o outro fala do outro, né? Então, eu queria agradecer o grupo pela oportunidade de fazer parte, né? Eu queria agradecer o Henrique, a todos os amigos, queria agradecer a senhora, porque poder ver a senhora pessoalmente e direcionar a nossa gratidão, a minha, da minha mãe, da nossa Oração para família, você e para dona Sebastiana. é muito gostoso, viu? Muito obrigado, viu, Sandra? Que Deus abençoe sempre. Obrigada, Matheus. Não me chame de senhora, que aí eu me sinto um pouco mais cheia de anos. Ah, mas não tem problema, não. É cheio de sabedoria. É juventude acumulada. Mateus, a gente aqui agradece a sua presença, viu? Tão jovem, né? Assim, de idade, a gente já sabe que não. É muito gratificante a sua participação com a gente. Obrigada mesmo, viu, Mateus? Mateus, a tua mãe sabe que você casou já, né? Tá A minha mãe, entregando quando eu falei Mateus. para ela que eu ia Não casar, entrega ela ficou três Mateus. O que meses é brava. isso? Ela ficou. Ela ficou 3 meses para virada, né? Porque eu falei, ô mãe, fique tranquila, né? Eu nunca vou abandonar a senhora. Eu nunca vou deixar a senhora sozinha. E ela entendeu no sentido físico, né? E quando eu falei para ela, mãe, vou casar, ela falou, mas você falou que nunca me abandonar, mas eu falei, no sentido moral, meu amor. Eu vou estar sempre aqui do seu lado, né? Mas ela já aceitou já, né? Ela já aceitou. Mas entregou mesmo o Mateus, hein? Ô, povo. Mateus é um irmão muito querido, que ele tem muito conhecimento. Eu sempre, quando eu estou com problemas, eu corro.
pedir ajuda para ele. É um irmão que Que bom, Henrique, que bom. sempre me ajuda bastante nas horas conflitantes que a gente tem, que são todas, quase todos os instantes, nós temos as nossas dificuldades, acho que no nossos dia a dia, tanto no trabalho quanto na sua relação em casa, até com a esposa, muitas das vezes nós temos os nossos conflitos e a pandemia veio mostrar isso para a gente, né? Essa união, essa compaixão para uns para com os outros, né? Entender melhor que antes a gente não parava, não se olhava, não se falava, não tinha muita comunicação e com a pandemia veio isso. Talvez veio trazer É uma lição, toda né? essa lição para todos nós, né? O que os obreiros do Senhor é isso, é para que a gente realmente podemos nos entender melhor as dificuldades de uns para com os outros e uns que já têm um conhecimento a mais, ele pode nos ajudar em certas circunstâncias. E assim a gente vai trocando essas informações e, foi muito bom poder ter sempre esse amigo, irmão muito querido próximo de nós e também agora com você, Sandra Borba. É uma alegria muito grande ter a sua presença e gostaria de poder te convidar mais vezes para estar junto conosco, se Deus assim nos permitir. A sua presença, ela é muito legal, muito gostosa, muito bom poder te ouvir. E você trouxe muitas reflexões boas, cada puxão de orelha e cada chibatada que eu vou te contar. Essa expressão chibatada, ela é muito gostosa porque ela me faz lembrar a gente lá do norte. Como eu sou do norte também, eu sou lá do Pará, Belém do Pará. A minha esposa é de São Paulo, então as nossas culturas são um pouco diferentes, né? Mas essa chibatada, ela é muito gostosa. Muito obrigado, Santa Paula, pelo dia de hoje. Ali, assim, queira comentar mais alguma coisa. Vamos, então, passar para a nossa vibrações. O Adalberto pode fazer vibrações, Adalberto. E a oração final, a Maria. Tudo bem, Maria? Quem que ficou? Matheus? O Matheus ficou de fazer a oração. Beijava, Matheus, eu também agora. É que acabou os fogos de artifícios 9 horas, então ficou quietinho, beijava. Tudo bem. Só para deixar bem claro, então, o Adalberto vai fazer a vibração, né? Por todos nós, e Matheus vai fazer a oração final. É só mais Mateus ou Maria? Não, Matheus. É Matheus, por favor. Sandra Borbação, por favor, as suas palavras finais, por favor, fique à vontade. E logo após, passamos para a nossa vibração e a prece de encerramento, que será o Matheus. Por favor. Nossas palavras são de gratidão, né, pela oportunidade, alegria desse convívio. Lembrando, eu sempre digo que, embora seja virtual, não é menos emocionante, não, de forma alguma. A gente sente emoção, sente vibração, sente alegria, sente renovação, né? Então é um aprendizado maravilhoso. Estamos aí, qualquer dia desse, se você quiser que eu esteja aqui de novo, com algum tema mais específico da nossa área, estamos aqui, viu? Não tem problema nenhum. Sábado de manhã é um bom horário. Muito obrigada. Arigato. Tudo bem, gente. A Sandra, ela é professora, né, Sandra? Evangelizadora, educadora, e tem aqui no Minuto de Sabedoria, se você me permite, Sandra, para nós fazermos a nossa reflexão, porque aqui nós todos estamos aprendendo, somos servidores, aprendizes. E no 123 do Minuto fala assim: quando ensinar, não seja arrogante. E não se esqueça de que o aprendizado dura toda a vida. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho.
Só porque ele chegou de lábios que você julga menos impuro. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens e às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Dito isso, vamos elevar o nosso pensamento aos nossos amigos do alto, ao nosso anjo guardião que está aqui, mais próximo de nós, que ele possa colocar as suas mãos de luz sobre as nossas cabeças e que essa luz possa penetrar todo o nosso corpo físico, arrumando, ajeitando, recolocando tudo aquilo que está em desordem e também energizando, revigorando o nosso corpo espiritual. Pedimos pela nossa casa e pedimos que essa luz dos nossos amigos do alto também penetre em todos os cantos do nosso lar, no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, embaixo, em cima, na calçada, na garagem, na varanda, em todos os cantos, limpando e higienizando todos os maus pensamentos, os miasmas, deixando a nossa casa limpa, porque a nossa casa é a luz na escuridão. O ponto de referência aos bons espíritos para trazer aqueles espíritos menos capazes de se defenderem, os inafortunados, aqueles que estão em sofrimento, em depressão, eles possam ser trazidos e depois levados a planos maiores. Pedimos pela casa de todos, a casa do nosso amigo Akira e a Neide, a casa da Luciane, que faz as nossas leituras, o nosso amigo Henrique, que a casa de todos vocês possam ser iluminadas, do nosso amiguinho Mateus, da nossa amiga Sandra Borba, da Maria Sudimura, a Helena Bragato, ao nosso amigo Marcos, ao Mattec, ao nosso amigo que não colocou o nome do iPhone, que a sua casa também possa ser iluminada, ao nosso amigo Edson, a dona Lúcia e a Chunaida, e a todos aqueles que não puderam comparecer hoje e que verão no nosso YouTube as palestras e os comentários. Que todos possam receber muita luz, um abraço querido e um beijo e um carinho da espiritualidade. Que assim seja. Graças a Deus. Meu amigo Marcos, negashimasu. Mateus. Senhor Jesus, muito obrigado, Mestre, porque bondosamente o Senhor nos concedeu a oportunidade de nos reunirmos e buscarmos a confraternização do Teu Evangelho humilde, simples, profundo e carinhoso. Senhor, se algo nós podemos pedir a Você, porque desde milênios remotos o Senhor vem sempre concedendo-nos a Tua misericórdia infinita, nós pedimos, Senhor, humildemente, mas do fundo do nosso coração, ó Jesus, ensina-nos a respeitar, a amar e a trabalhar a favor da nossa doutrina. Ensina-nos, Jesus, a olhar para o nosso irmão com mais carinho, com mais respeito. Do mesmo modo que o Senhor, como a expressão do amor supremo, desceu das alturas para abraçar-nos na Tua luz inconfundível e bondosa, ensina-nos, Jesus, a abraçar nosso irmão, qual rosa cheia de espinhos, que como nós também temos as nossas dificuldades. Ajuda-nos, Jesus, a estender a mão bondosa para aqueles que ainda não conseguiram sentir profundamente o Teu Evangelho. O Senhor que bem nos abraçou, bem nos acolheu e até hoje nos orienta incansavelmente. Como modelo e guia, Jesus, nós pedimos a Você, renova a nossa paciência a cada dia,
renova nossa tolerância a cada dia. Não nos deixa, Senhor, como na parábola do bom samaritano, passarmos de lado, de largos e indiferente frente à dor do próximo. Ensina-nos a amar a todos de alguma forma. Ainda que imperfeitos, Jesus, ensina-nos a colocar mãos à obra pela nossa doutrina, mãos à obra pelos nossos irmãos, mãos à obra pela nossa casa, mas, sobretudo, mãos à obra por nós e pelos nossos familiares. Senhor Jesus, que na manhã de hoje, essa semente plantada pela nossa querida amiga Sandra possa ser diariamente cultivada. E que possamos, Mestre, a partir de agora, abraçarmos indistintamente, sem distinção, sem segregação, a todos os quanto nos for possível, porque o teu amor, excelso e misericordioso, a ninguém separa, a ninguém divide, mas a todos une, sabendo, Mestre, que o amor sempre irá cobrir a multidão das nossas imperfeições. Muito obrigado, Jesus, que assim seja, graças ao bom Deus. Gratidão a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos. Obrigado mais uma Pode vez, quitar. de coração, todos que estiveram junto conosco nessa manhã, nessa noite aqui do Japão. Mais uma vez, agradecemos imensamente a participação de nossa amiga Sandra Borba-San pelo carinho, pela oportunidade de estarmos juntos. Marietes de Muito Moura, obrigado. Adorei também. Começar um sábado assim é uma benção. muito, muito grato mesmo pela Muito oportunidade. obrigada pela vibração, Matheus. Um abraço de Dona Sebastiana. E ela continue orando por mim, que eu preciso. Henrique, sempre à sua disposição. E à Muito disposição obrigado. dos amigos da Obrigada. luz. E a Arigato. próxima, nós vamos Gato. sim, convidar mais uma vez. Será um prazer enorme ter a sua presença mais uma vez em nosso estudo, e é uma gratidão. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado a todos mesmo de coração, e deixo aqui o meu carinho imenso. O E carinho fique imenso bom essa por Covid, você. viu? Fique bom, não se acostume com ela, não, porque aqui tem gente que já tem 5 vezes. Ainda Não pela começa a gostar segunda. dela, não. Manda ela embora. Não, mas já estão melhor, já estão melhor. Muito obrigado de coração. Uma Valeu. semana iluminada a todos. Obrigada, Sandra. Obrigada, Obrigado. Beijo. Fiquem todos com Deus.